Eu queria sair um pouco, a gente foi bastante filosófico e tal, a questão da linguagem em si, e entrar na questão, como você falou, né? A questão do regionalismo, do pertencer, né? Da língua, a questão da fluidez da língua, Uhum. e essa questão, por exemplo, linguagem neutra. Ela é aceita pelo linguista, ela é aceita porque, assim, tem muita polêmica em cima, então por isso que eu queria acabar tratando. E, inclusive, além da linguagem neutra, a questão de, assim, presidenta. Nossa, tem um vídeo que é essa chamada de Isso, é. presidente. Aham. E, assim, Muito bom, muito então, bom. queria englobar essas coisas, assim, é errado falar? Errado, né? Exato. Errado culturalmente falar? Acho que não, mas errado linguisticamente falando? Boa pergunta. Aliás, esse é um dos vídeos que também sempre assim, é sempre bom fazer um vídeo desse por mês, porque é bom por essa polêmica do Elo, presidenta. Teve aquele caso de uma cantora que disse, ela cantou o hino do Brasil e ela cantou Todes. Filhos, A filhos desse... filhos desse sonho, solas mães, Isso. gente. E aí, oh meu Deus. Com Boulos, né? Com bolos, né? Foi, então assim, aí mistura política, tudo aí, que tem tudo a ver, né? Não é nada à toa, como a gente falou, né? Mas quero resgatar o que você falou sobre norma também. Alguém falou sobre, acho que o Eric falou sobre isso. Sobre norma padrão, norma culta. E aí isso tem tudo a ver com isso, né? Que norma padrão, teoricamente, deveria ser a norma o padrão que se usa. Então, a norma padrão deveria ser o que as pessoas usam. Mas a gente usa em outro sentido. A gente diz norma padrão até tá na Constituição. Ou seja, que deve se usar português norma padrão. Enfim, para dizer que existe uma forma de português idealizada, porque ela não representa nada, ela é só uma forma que é muito baseada em literatura. Então, se um autor fez, aí fala, então pode. Mas era feio, então, mas aí o outro fez, né? Pô, é Machado de Assis, né? Então, é uma coisa nesse nível, assim, bem objetivo, nada objetivo. Né? Licença poética. Mas aí fala assim, se ele fez, então, começa a ficar bonito, né? Então, o Fernando Pessoa fez negócio, então Portugal aceita. Machado de Assis, fez uma coisa, a gente vai ter que aceitar também, porque quem é a gente para falar alguma coisa do Machado de Assis? Então, a norma padrão, ela ficou isso, ela virou uma norma mista, que pega um pouco de tradição literária, pega um pouco do que os grandes autores fizeram para falar, bom, se eles fizeram, então tá valendo, para ensinar no português do Brasil o que pode ou não pode falar. Então, no Enem você não vai poder escrever, sei lá, problema, porque a norma padrão diz que é problema. Sendo que esse rotacismo, que é a troca do L e do R, basicamente, é muito comum e em algumas línguas, por exemplo, no espanhol, a palavra é cocodrilho e em português é crocodilo. Então, assim, é muito... Assim, isso acontece na língua, vai evoluindo e só porque a gente evolui para crocodilo, não quer dizer que cocodrilo também seja ruim. É só porque a gente evoluiu assim e chegou nesse ponto. Mas pode mudar também. E aí, então, essa norma padrão é uma coisa estabelecida constitucionalmente, formalmente, dizendo assim, existe uma forma de língua que não tem que existir, mas a gente idealiza ela, a gente fala que as pessoas dizem dá-me e não me dê, ou me dá. Não sei quem tirou isso, mas alguém parece falar isso, ou num texto escrito talvez fale. Mas aí tem essa norma padrão e tem a norma culta, que é o que as camadas que estudaram formalmente e tiveram instrução formal de educação falam. Essa norma culta. Então, às vezes confunde esses termos, mas na linguística a gente meio que separa essas coisas. Então, norma culta é o que fez uma faculdade, então o que você fala está dentro da norma culta. Eu fiz faculdade, o que eu falo está dentro da norma culta. A elite acadêmica, vamos dizer assim, ela tem uma forma de falar que vai dar um outro padrão. Tem o padrão da norma padrão, que é o inalcançável, porque ninguém fala daquele jeito. E tem a norma culta, que é o que o pessoal fala, que tem um me dá, mas é um pouco menos feio, entre aspas. Você não fala o viado, fala sei lá, qualquer coisa que não seja o viado ou o irmão, o mano, no caso. Né? E esqueci porque a gente estava falando disso. Você falou do Elo, linguagem neutra, exato. E aí, o que acontece? Daí nós temos as coisas que não estão inseridas nessa norma culta, também não estão inseridas nessa norma padrão. E o que é isso? E aí os linguistas, assim, um linguista decente te falaria assim, não sei, eu não sei te falar, preciso fazer no máximo assim, uma descrição daquilo. Eu vou fazer uma descrição e assim como eu vou, talvez não tão naturalista, mas eu não vou... Eu tenho minhas opiniões sobre aquilo, obviamente, e quando eu estudo, tem a minha impressão digital ali. Mas eu vou tentar mais descrever o fenômeno e tentar ter a sensibilidade de descrever o porquê que ele chega nesse ponto, do que necessariamente falar se é bom ou ruim. Porque um linguista, ele vai chegar num ponto de falar assim, se eu falar que é feio ou bonito, é só a minha opinião. E que não deve falar, não sou eu que vou falar, né? Ninguém deveria falar. Eu deveria entender por que ela falou filhos. Tem um motivo. Enfim, aí tem política e tudo mais. Então, a linguagem neutra, o que acontece?
A linguagem neutra é até um nome meio ruim de falar, porque em português, em espanhol eles falam... putz, esqueci agora o termo, mas era um termo bem melhor, assim. A gente fala... linguagem inclusiva. Inclusiva, isso, é isso mesmo. É melhor porque... Acho que ele define melhor o que é, porque as pessoas caem muito no pronome, né? Mas o pronome, assim, é uma coisa só. E aí tem ele, ele, qualquer coisa assim, que são tentativas de fazer a língua representar o que a sociedade é hoje, que talvez a língua que a gente usa até hoje não dá conta, né? Então é igual uma tecnologia nova. Por que a gente fala deletar? Porque a tecnologia veio do inglês, delete, e aí a gente começou a associar um fenômeno àquilo. Por exemplo, quando a gente vê no nosso celular, os primeiros celulares, eles tinham que fazer o quê? Os computadores. Eles tinham que começar a introduzir as pessoas nesses conceitos bem abstratos como o mundo virtual. Então, quer ouvir música? Tinha um fone de ouvido. Aí você fala, entendo que aquilo é música. Quer ver um vídeo? Tem uma televisãozinha. Porque eu penso, televisão eu conheço. Aí aquilo deve ser parecido. Então, a gente tem a tecnologia vem, a gente tem que adaptar a forma de falar. Então, por exemplo, tweetar. É uma coisa muito específica que só existe porque tem uma tecnologia que faz aquilo, um contexto para aquilo existir. E aí o elo e il e tal é uma forma de tentar responder essas demandas sociais. Eu, particularmente, assim, eu acho que é muito difícil fazer isso porque é uma coisa muito... Porque ela vai começar a entrar em muitas... Existem alguns núcleos da língua e tem alguns núcleos que não são muito suscetíveis à mudança. Então, por exemplo, o mundo lexical, são as palavras. É o que mais... Está mais suscetível à mudança. Então, palavras mudam o tempo todo. Ótimo. Aí desce mais uma camada. Sei lá, conjugação. É uma coisa que não vai mudar muito fácil, mas pode ser que mude. Preposições. É uma coisa que também não vai mudar muito fácil. Então, alguns grupos têm difícil penetração de mudança. E o da palavra é o que mais muda. O pronome neutro, ele é só uma... Assim, se eu jogar ele como só o substituir o pronome ele, é só uma palavra. Agora, eu manter um discurso que vai mudar um monte de estrutura na língua, que são estruturas de difícil penetração, não vai rolar. Ninguém vai conseguir fazer isso, porque você teria que treinar isso aí, teria que quase formar uma língua nova para poder treinar isso aí. E eu acho que nem essa é a ideia, a proposta. A ideia, acho que é mais você prestar atenção nisso. Aí tem outras formas de neutralizar a língua, que acho que pode ser mais interessante. Então, meu canal, por exemplo, eu falava, seja bem-vindo, eu falava, sejam bem-vindos, uma coisa assim. Porque o, ele não é que ele é masculino, ele é associado com o masculino, mas ele originalmente no latim, ele era o acusativo neutro. O acusativo do neutro, porque no latim tinha feminino, masculino e o neutro, como tem no alemão, como tem em outras línguas. E aí o plural das palavras neutras era com A. E aí na evolução do português, romance, línguas românicas, o A acabou virando para o feminino junto com as outras palavras femininas. Mas era, por exemplo, a gente fala lenha. Lenha vem de legna, que é o plural de todas as coisas que você usa junta para fazer o combustível. E legnum virou lenho, que virou masculino, porque legnum está associado a o e foi junto para masculino. Mas que era o neutro e o neutro plural. Então, muitas palavras que a gente vê com A, elas pode ser um plural, assim, tem uma ideia de plural. Não lembro outros exemplos agora, mas lenha é um deles. Então, lenha é a lenha porque é um conjunto que era o neutro do latim. Então, assim, é um acaso. Por semelhança de som, falar, vamos juntar isso aqui e isso aqui. Então, quando eu falo sejam bem-vindos, eu quero dizer, eu estou usando uma forma que vem do neutro do latim, que se convencionou ser a forma neutra. E aí, só que isso não corresponde mais, talvez, porque aí a gente começou a falar o quê? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Porque a gente começou a falar assim, a mulher, ela não tem um espaço natural bem recebido naquele ambiente. Então, eu quero destacar que ela também é bem-vinda naquele ambiente. E eu não quero dizer, não, ela está ali no meio. Não, porque eu que preciso destacar na minha fala esse espaço da mulher. E aí começou ok, mas eu não me sinto nem mulher nem homem, e agora? Aí começa assim, como a gente está resolvendo essas questões? Não sei. Mas uma forma que eu no meu canal mudei, por exemplo, ao invés de dizer sejam bem-vindos, é dizer minhas boas-vindas. E aí que eu neutralizei a língua perfeitamente e não precisei usar nenhum artifício fora da minha língua portuguesa. Você então, foi genial, né? Você foi criativo. Não sou eu, assim. Mas a gente já fala no mundo da linguística, assim, muitas formas de neutralizar a língua sem ser criando novas estruturas, mas usando a estrutura que a gente já tem, que podem ser muito boas. Para ser mais cuidadoso, né? Exato. Caramba, não sei, não foi você, então. Isso aí não, assim, esse do meu canal fui eu, mas assim, não foi a minha ideia de pensar, vou pensar em outra palavra. Na verdade, foi um pouco intuitivamente, eu fiquei bem-vindos, aí, minhas boas-vindas. Aí chegou nisso. Mas aí depois, lendo os artigos, eu vi que em outros lugares, por exemplo, a Espanha tem um documento que eles lançaram sobre essa questão do neutro, ou da forma como os parlamentares têm que falar lá. Eles falaram, olha, não aceitamos formas como... Porque no espanhol também tem, igualzinho, assim. Eu acho que eles usam porque o espanhol tem um neutro que é o ello, né? Tem o ele, que é ele, e tem o ello, que é um neutro que, tipo assim, sei lá, como tipo as pessoas.
é tipo um objeto, assim, tipo assim, eu quero falar assim, o microfone tá sujo, ele tá na minha frente. No português a gente retoma com ele, que é o masculino, e também vai ser pra uma coisa neutra. No espanhol eu não vou falar assim, ele está, sei lá, delante de mim, uma coisa assim. Ele vai estar, ello, que aí vai ser uma forma neutra masculina, enfim. Como se fosse um it no inglês. Como se fosse um it. Eles têm isso aí dá para usar a estrutura, dá para usar um elo também, mas o que eles fazem eles falaram que nesse documento, por exemplo, da Espanha lá, eles falaram assim, não aceitamos essas formas novas, mas pode-se usar formas alternativas de neutralização. Por exemplo, não dizer assim, sei lá, eleitores, eleitoras, sei lá. Eleitores é uma palavra que não tem, na verdade. Eleitores enfim, é ambivalente, mas talvez você falar assim, votantes, eleitores, ao invés de falar cavalheiros e mulheres, ou homens e mulheres. Sabe? Eu tento achar palavras que são, às vezes, comum de dois gêneros, que é o presidente a presidente, ou eu tento, mas aí, no caso do presidente, né? Presidente e presidenta. Por exemplo, em espanhol existe jefa e jefa, e jefe e jefa, né? Que é chefe e chefa. E isso é da língua mesmo. Então, assim, alguns lugares, algumas coisas, a língua evoluiu para aceitar alguns casos, outros não. E aí o que acontece? Presidenta, quantas presidentas a gente teve no Brasil? Uma. Então, me parece um fato de destaque, assim. Chamar de presidenta é uma reafirmação do espaço da mulher ocupando aquele lugar, né? Falar assim, eu sou mulher e eu tô aqui. Porque não tem sempre mulher aqui. Então, por exemplo, se eu falar engenheiro, eles pensam em um homem. Principalmente, sim. Tipicamente, claro. Aí alguém vai falar, mas eu pensei em uma mulher. Tudo bem. Você é uma estrelinha dourada, mas... Normalmente a gente pensa engenheiro, homem. Se eu falar enfermeira, você vai pensar em enfermeira primeiro. Porque tem... A língua não é neutra, é um instrumento neutro. Então, eu falar engenheiro, querer me referir a um homem, tem toda uma construção social de que aquele é o espaço masculino. Presidente é um espaço masculino. Então, eu querer marcar presidenta, tem uma intenção política, social, que vai falar, aqui também é meu espaço. A mulher falando, é meu espaço também. Então, eu acho que é super válido. Então, certo ou errado, acho que nesse contexto faz sentido para aquela comunidade que quer reafirmar esse lugar da mulher. E quem quer fazer questão de falar, não existe presidenta, ele está revelando, na verdade, que ele não tem problema com a língua. Tem problema com outras coisas. E mais uma outra polêmica. Doutor é só quem tem doutorado? Eu sou um pouco chato, assim, eu tô no mestrado ali, mas eu vou falar, eu só vou me chamar de mestre ou eu chamo de doutor quando tiver, mas aí, enfim, doutor vai ser o cara que teve estudo, né? Vai falar, ô doutor, não faz isso comigo não, porque eu vou falando com uma pessoa de respeito, né? Doutor indica respeito. Tanto que em Portugal, quando você começa é um puto, né? Eu falei, e aí você tem lá em Coimbra, começou aquelas capas do Harry Potter. Então, a autora, ela foi para Porto, em Portugal, e ela viu os alunos lá usando aquelas capas, né? Aquela roupa que é uma capa preta e a roupinha, um terninho e tal. Eu tenho essa roupa também, que é a roupa de formatura. E aí, só que Porto copiou Coimbra, que o original é Coimbra. Então, Coimbra começou esse negócio. E ela viu e falou, legal, Harry Potter. Todo mundo conhece essa referência do Porto, mas, na verdade, começou no Coimbra. E aí, quando você está no último ano, você é um doutor. E ele se chama de doutor. Então, assim, tem toda uma questão de chamar a pessoa de doutor. É um título de respeito, né? Então, chamar um médico que sempre, historicamente, teve uma posição de destaque, né? Na sociedade faz sentido. O advogado. Por que advogado, doutor? Porque destaque, a engenharia, a medicina, a advocacia, sempre o direito, né? Sempre foi aquelas posições de destaque. Então, os caras que eram da elite administrativa ou política do Brasil, eles estudaram direito em Coimbra, eles estudaram medicina em Coimbra. Eles sempre Coimbra, porque era a única universidade de Portugal por muito tempo, né? A primeira universidade de Portugal, do século XIII, 1290 começou. E aí eles estavam lá, e aí eles voltaram para cá com cargos públicos. E não exercia nada de direito, porque não importa. O que importa é que ele tem estudo. Então ele é um doutor. Então... Eu não sei se eu estou errado, mas a origem etimológica da palavra doutor era realmente essa questão de você ter se formado e você poder dar aula, né? Então, eu acho que tem uma ligação com isso. Mas eu entrei só por causa da polêmica. Não, mas tem que ter. Eu não me apresento como doutor, a não ser no meu Instagram que eu coloco. Porque tem que pôr DR lá para mostrar, eu sou um profissional de saúde. Isso. E aí, então, aí você pode nem concordar, mas você quer ser respeitado, você quer que as pessoas... Tem que pôr. Então, né?